agora nós vamos ver a funcionalidade de conexão de VPN site to site aqui no Platon Cloud. Esse vídeo é uma extensão do vídeo sobre redes e sobre VPC. Então, caso você não assistiu o nosso vídeo sobre VPC, isso aqui é uma continuidade, né? Então, recomendo que você assista o nosso vídeo sobre VPC, onde a gente mostra como criar, como usar recursos e também, claro, que você siga, né? Caso você caiu de paraquedas aqui, você siga ali toda a linha de vídeos sobre redes isoladas. Muitos dos conceitos aqui que eu vou falar, ele traz como dependência esses outros vídeos. Então, vamos ver na prática aqui como que funciona a VPN Site to Site, ok? Esse recurso de VPN Site to Site no Platon Cloud, nativamente, ele é suportado apenas para redes VPC. Então, redes isoladas, como você deve lembrar, é aquele layout bem mais simples. Então, não é suportado nativamente a VPN Site to Site nesse layout de rede, apenas para VPC. Então, vamos ver na prática aqui como que vai funcionar essa nossa conexão de Site to Site, né? Então, aqui nesse diagrama aqui, a gente tem aqui uma rede, né? Que ela simula aqui uma rede externa, utilizando o Appliance aí, talvez um dos mais utilizados open source, que é o PathSense. E, inclusive, aqui na nossa aula, nós vamos utilizar o PathSense que nós subimos no nosso tutorial, no nosso vídeo sobre VNF. Caso tu não tenha visto, nós utilizamos aqui no Platon Cloud, tem esse recurso de VNF, onde tu consegue subir teu próprio Appliance de firewall, né? O link também do vídeo vai estar aqui na descrição, tá? Então, caso tu também não tenha visto, recomendo muito que você visualize, mas também não é uma dependência para esse vídeo aqui, tá? Aqui a gente vai utilizar ele só porque ele já tá pronto aqui. Então ele é um PathSense aqui que a gente subiu, que basicamente tem duas interfaces, uma WAN, uma LAN, e nós já temos uma instância, né, dentro dessa rede LAN, né? Eu tô usando o PathSense muito como exemplo, mas aqui pode variar muito do seu cenário. Pode ser que seja um PathSense de fato numa outra região, numa outra zona, pode ser que tu tenha um outro appliance, um FortiGate, um OpenSense, um MikroTik lá no teu escritório. A VPN Site to Site, ela resolve esse problema, né? Onde você quer interconectar uma rede com a outra, né? Então, tu tem, por exemplo, uma rede de uma matriz e a outra numa filial, por exemplo, né? Você consegue interconectar como se fosse tudo na mesma rede. As máquinas que estão dentro daquela rede privada vão ter comunicação direto com as outras máquinas que estão na rede da filial, por exemplo, né? Só contextualizando aqui, tá? Esse é o cenário onde a VPN Site to Site, ela resolve, tá? Caso você não esteja muito ciente aí do que é Site to Site, é interessante eu dar esse overview, né? Então, aqui nesse diagrama a gente consegue observar que eu tenho um cenário de rede com o PathSense aqui na ponta, sendo o roteador. Tenho duas redes ali, ok? Com duas máquinas. E a ideia é justamente fechar esse túnel de VPN Site to Site com a nossa VPC. Tem a possibilidade, sim, de a gente fechar um Site to Site entre VPCs. Então, por exemplo, tu tem uma VPC aqui no Platon Cloud na zona de Lages, por exemplo, que é no data center aqui em Santa Catarina, e eu tenho, por exemplo, um outra VPC que está em outra zona, em São Paulo, e eu quero fechar essa conexão via IPsec Site to Site. Também é possível, até na configuração a gente vai ver aqui que é bem fácil de fazer isso. Eu não vou trazer esse cenário aqui nesse tutorial, porque justamente ele é muito simples de se fazer. Pelo fato de ser na mesma plataforma, ele fica muito fácil. Os passos os mesmos que eu vou seguir aqui, tá? Então eu preferi trazer com o Appliance de PathSense, porque é um cenário que eu julgo ser um pouco mais difícil e até um cenário até mais comum, né? Onde você vai fazer esse tipo de configuração, tá? Então vamos prosseguir aqui na prática. Então, aqui com a VPC que a gente criou no vídeo anterior sobre VPCs, para a gente conseguir configurar essa rede VPC é bem simples, tá? Antes eu vou começar justamente revendo e fazendo a configuração rápida aqui no nosso PathSense do outro lado da ponta, né? Então a gente tem o site A, que é a VPC que está no Platon Cloud, e nós temos o site B, que é o VNF, que está usando o PathSense e que também está no Platon Cloud, né? Então aqui em túnel eu vou criar uma nova fase, criar uma fase 1, e aqui eu vou especificar justamente a VPC, né? Então eu vou colocar aqui VPC site A demo, que eu vou colocar até interessante, vou colocar a zona aqui, a descrição da zona, vou usar configuração bem padrão aqui, ok? Vou usar toda essa configuração padrão de algoritmo que o PathSense tem, perfeito? Então aqui eu já posso definir aqui até já minha chave compartilhada, eu vou definir uma aqui que o próprio PathSense utiliza, perfeito? O algoritmo eu vou deixar o mesmo, e aqui eu só vou precisar configurar o nosso gateway remoto, que agora vamos ali no nosso site A. Perfeito? Que é no Platon Cloud. Aqui para você conseguir criar esse gateway é bem simples, tá? Aqui no Platon Cloud, para você criar justamente toda a arquitetura, você primeiro tem que anexar um gateway na sua VPC, que basicamente ele vai fazer uma aquisição de um novo IP público dedicado a essa conexão de IPsec, ou seja, não tem como a gente utilizar um IP público aqui listado para a conexão de IPsec site to site. Então, para fazer isso, a gente precisa vir aqui em gateway de VPN. Aqui tu pode vir aqui em criar gateway de VPN. Aqui
aqui é onde ele vai fazer toda a aquisição de um IP público dedicado para essa conexão, ok? Geralmente você tem um gateway de VPN site-to-site por VPC. Por padrão, ele não vem nenhum anexado, por isso é necessário a gente fazer esse procedimento que eu tô fazendo aqui. E perfeito, depois que ele fez toda a aquisição, ele pode ver que tem um IP público aqui. Eu vou copiar esse IP público e é justamente o IP público que a gente vai utilizar aqui como Remote Gateway aqui no nosso PF6, ok? Então, a gente configurando aqui, em tese não precisa fazer mais nada aqui. Ótimo. O PF6 ele segmenta em fase 1 e fase 2, né, a configuração aqui. Então, aqui eu já vou fazer logo de cara ali a configuração da fase 2, ok? Então aqui eu vou configurar agora o Remote Network. O que significa isso, né? Aqui quando a gente fala de fase 2 de IPsec, que é o protocolo padrão que o Platon Cloud suporta, a gente sempre na fase 2 a gente tem que configurar a origem da rede local e o destino da rede remota. Isso em ambos, né? Ambos os sites, né? Tanto na VPC quanto aqui. A diferença é que se você só inverte a ordem quando você for configurar em uma e a outra, né? Então nesse caso aqui no PFSense, a local network vai ser vou deixar aqui local subnet mesmo. E a rede remota, eu vou usar justamente esse /16 inteiro aqui, ok? Então eu venho aqui e coloco como /16, perfeito? Aqui, toda a parte de criptografia eu vou deixar padrão mesmo, tá? Vou vir aqui e vou salvar. Agora, precisamos configurar basicamente a mesma coisa, só que no lado ali do site A, que é no Platon Cloud. Então aqui a gente pode vir aqui e para a gente configurar toda essa fase 2, né, toda essa configuração de criptografia e de conexão, aqui no Platon Cloud a gente pode ver que é bem mais simples de se configurar. Então nós temos ali o gateway de VPN que a gente criou porque é necessário para a gente configurar lá na outra ponta. Agora a gente precisa justamente criar a nossa configuração ali agora por parte do Platon Cloud para conectar no PF6. Aqui para a gente fazer isso é bem simples, tá? Antes de a gente até criar aqui uma conexão de VPN site to site, a gente precisa criar aqui nessa última opção Gateway de VPN, aqui da barra lateral esquerda, e aqui até eu tenho aqui já alguns exemplos, mas eu vou criar aqui um do zero. E aqui você pode adicionar a Gateway de VPN, perfeito? E aqui eu vou dar um nome, vou dizer que ele é meu PFSense. Aqui cada Gateway a gente sinaliza que é uma conexão, né, um equipamento, então tem um PFSense ali, tá? Então eu vou usar aqui que é o PFSense LGS Demo, e o Gateway é justamente o IP de WAN dele, né? Então ele tem aqui uma interface que ela é WAN, nesse caso é a própria interface que eu tô acessando aqui, então eu vou copiar aqui o IP diretamente da URL, ok? Aí aqui tu geralmente coloca o IP público que tu tem conexão com outro site. Beleza? O IPsec exige isso. Então aqui, pode ver que a configuração ela é bem parecida com ali do PFSense, né? Os campos. Então eu vou colocar aqui a rede remota que eu vou conectar. E aqui a chave compartilhada. Aqui eu determinei essa chave aqui. Então deixa eu vir aqui e copiar. Perfeito, o restante eu vou deixar padrão, que é o que está configurado no PFSense. Só vou mudar a versão do IKE para 2, que eu estou usando ali, que é por padrão a configuração do PFSense. E vou utilizar aqui o Group 14, né? Que é justamente ali o que a gente está usando aqui. IPsec tem isso, né? Tu tem que configurar exatamente as criptografias em ambos os lados. Se tiver alguma coisa errada a nível de criptografia, pode falhar aí a sua conexão. O restante eu vou deixar da mesma forma. Deixa eu só revisar aqui. Revisado, eu venho aqui e crio. Significa aqui que eu já está conectado? Não, aqui eu só estou criando, instanciando o meu gateway. Qual que é meu gateway? É justamente o PFSense. Aqui tu pode adicionar múltiplos gateways e fazer múltiplas conexões IPsec para todos esses gateways na tua mesma VPC, ok? Aqui eu só estou criando, entenda que gateway aqui é literalmente um equipamento, né? Um gateway, ou seja, onde você vai fechar a VPN site to site. Perfeito, agora que eu tenho o gateway, eu só preciso vir aqui em conexão VPN. Okay? E aqui criar conexão VPN site to site. Agora aqui ele já mostra, né, o nosso gateway, que é onde a gente consegue utilizar, tá? Inclusive a gente consegue selecionar se vai ser uma conexão passiva ou ativa, tá? Eu não vou detalhar muito sobre isso porque o tutorial aqui não é sobre IPsec ou sobre PFSense, tá? Mas tem como você configurar isso, tá? Isso tudo depende da outra ponta, tá? Onde você vai configurar se vai ser ativo ou passivo, tá? Vou deixar aqui desassinalado que ele vai estar atuando como ativo. Eu vou dar o OK aqui, perfeito? Ele vai estar o status aqui como pendente. E aqui na nossa outra ponta, eu vou checar aqui se tá tudo certo também, tá? VPN IPsec, ele tá ativado. Perfeito. Depois que nós criamos a conexão, a configuração estava toda correta, é muito importante você sempre revisar as configurações. Isso, quando a gente fala de IPsec, é altamente recomendado que você revise. Qualquer configuração errônea de criptografia, ele vai dar problema, tá? Então, sempre revise bem. Então, a gente revisou, tá tudo certo.
assim que a gente cria, em tese, ele já deve conectar. Então, caso ele não esteja conectado ou caso tenha alguma alteração, tem também como você vir aqui forçar a reinicialização da conexão de VPN, ok? Aqui no nosso IPsec ele já tá aqui também, ele já consta aqui, não necessariamente consta como um ativo, mas ok. Então agora, em tese, eu já tenho as duas redes conectadas. Vamos já direto para o teste. Para fazer esse teste, eu vou vir aqui numa regra de firewall e vou adicionar aqui uma regra. Ele vai aceitar tudo na interface, perfeito, tudo mesmo, justamente para a gente conseguir se comunicar, né? Tá? A gente tem a conexão dos dois pontos muito bem conectados e aqui eu tô conectando em duas instâncias, né? Uma que tá na minha VPC, que é inclusive a mesma instância que a gente criou no vídeo anterior sobre VPC, e também na instância da rede que tá atrás ali do PFSense, também a gente criou lá no vídeo sobre VNF. Então, em tese aqui, a gente já deve estabelecer a conexão. Então, aqui se eu visualizar esse meu IP aqui, em tese aqui da nossa instância, eu consigo pingar, né? Eu consigo acessar essa minha outra instância. Perfeito, consigo pingar. E aqui, muito provavelmente, eu também consigo bater lá com um SSH, por exemplo, né? Aqui basta só eu inserir a senha que vai funcionar, tá? Vamos agora testar o outro lado. Então, perfeito. Deixa eu ver o IP aqui. Vou vir aqui na outra ponta e vou pingar. Obviamente aqui eu preciso liberar na regra de ACL, né? Não sei se você lembra, na outra aula, no outro vídeo, nós criamos essa camada e a gente colocou uma regra de ACL que a gente acabou não definindo regras de permissões para ICMP, né? Então eu vou vir aqui, realmente, ó, Ingress só tá permitindo porta 22. Provavelmente se eu tentar acessar SSH vai funcionar, né? Mas aqui eu vou permitir pelo menos um ping, aqui pra gente colocar aqui ping. Em tese, executando o teste novamente, consigo também pingar, fazer um teste CMP aí para essa máquina. Então, perfeito. Nós temos aqui as duas máquinas se comunicando perfeitamente via VPN site-to-site IPsec.